Abra sua Bíblia em João, no capítulo 3, no versículo 6. Vamos refletir nessa noite sobre quem somos. Você sabe quem você é? Sabe? Tem certeza? Eu espero que sim. Um texto muito conhecido, João capítulo 3, versículo 6. O pastor Carlos, na semana passada, até pregou nesse texto, mas eu não vou falar sobre o que ele falou, não vou repetir. E essa é a maravilha da palavra de Deus, né? Ela está sempre trazendo coisas novas, ainda que a gente leia o mesmo texto, sempre tem algo novo para a gente aprender da parte do Senhor. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não achei ainda. Todos acharam, então vamos ler. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor, e nós desejamos que o Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações nessa noite os Teus ensinamentos, para que a gente possa viver de acordo com a Tua orientação, de acordo com os Teus, aquilo que o Senhor deseja para nós, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Que essa seja a realidade da Tua igreja, em o nome de Jesus, amém e amém. Então, aqui temos uma conversa de Jesus com um homem chamado Nicodemos, e Jesus usa essa expressão para explicar ou para responder algumas questões que esse homem tinha feito a ele. E ele coloca dessa seguinte forma: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O interessante é visualizar, dentro de uma perspectiva da resposta de Jesus, não só como algo que ele estava falando a respeito de uma condição do ser humano de vida eterna, ou de não vida eterna, ou de morte eterna, mas aqui também, fundamentalmente, Jesus estava falando sobre cidadania, sobre pertencimento, dando uma ideia de localidade, a quem pertencemos, de onde pertencemos, onde estamos. Sabe aquela pergunta, né? De onde eu vim, para onde eu vou? Jesus está respondendo aqui a esse homem simplesmente com essa expressão: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está falando para Nicodemos da onde nós viemos e para onde nós poderíamos ir, ou para onde nós deveríamos ir, se formos olhar determinadas circunstâncias. E aí a gente percebe que o contexto de cidadania é algo que Jesus utilizou para definir quem somos. Quando você for pensar, a cidadania original de uma pessoa, ela é definida pelo seu nascimento. Por isso que eu estou falando que Jesus estava falando de um contexto de cidadania, porque ele fala assim: olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E cidadania de alguém, nacionalidade de alguém, é definida pelo seu nascimento, em dois contextos: onde ele nasceu, ou então de quem ele nasceu. São duas definições para apresentar a cidadania, a nacionalidade de alguém. Ah, você é brasileiro? Sou brasileiro. Por quê? Porque eu nasci no Brasil. Ah, você é português? Sou português. Por quê? Porque os meus pais são portugueses. Então, existe basicamente duas situações que definem a nacionalidade, a cidadania de alguém. É onde ele nasceu e de quem ele nasceu. Com base nisso, é que podemos falar que a cidadania, ela requer um registro de pertencimento que define os seus direitos e deveres em relação a determinada nação. Então, se você é brasileiro, se você for abrir a Constituição,
você vai ver lá alguns direitos que os brasileiros têm, somente os brasileiros, que o estrangeiro não pode chegar, ele não pode ter dentro do nosso país. Uma das questões, por exemplo, é a candidatura para presidente do país. Só pode se candidatar a presidente do país um brasileiro nato. Estrangeiro não pode. É um contexto que a nossa Constituição veda. Então, existem alguns direitos que são atrelados à cidadania, assim também como alguns deveres. Então, para eu saber os meus direitos e deveres, eu preciso saber de onde eu sou, aonde ou a que lugar eu pertenço. Então, nós, para respondermos essa pergunta, dentro de um aspecto espiritual, usando a definição que Jesus dá para Nicodemos sobre o nascer da carne é carne e o nascer do espírito é espírito, precisamos considerar dois aspectos. O primeiro dele é o direito do solo, ou no latim, jus soli. O que significa? É um contexto legal que define que a cidadania de alguém começa a partir do lugar onde ela nasceu. Basicamente, somente na boa parte do mundo, boa parte mesmo, porque somente 35 países no mundo inteiro adotam esse modelo de direito do solo, ou jus soli, e a maioria deles estão aqui, no continente americano, inclusive Estados Unidos, Brasil, são o modelo jurídico de reconhecimento de cidadania que nós utilizamos. Ou seja, quem é brasileiro? Todo aquele que nasce em território brasileiro. Quem é americano? Todo aquele que nasce em território americano. Nasceu em território brasileiro, brasileiro é. Não importa quem são seus pais, se são estrangeiros ou não. Nasceu no território brasileiro, brasileiro é. Alguns vão dizer que esse modelo é ultrapassado porque causa alguns problemas. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles estão vivenciando esse problema, porque agora existe uma espécie de agenciamento para maternidade. O que acontece? Eles fazem com que mulheres grávidas, e aí parece que o valor mais barato é em torno de $200 mil que eles cobram. Essas agências especializadas, elas são especializadas, mas não é uma coisa legal de se fazer, mas elas trazem mulheres grávidas para os Estados Unidos, basicamente com visto de turismo, e lá essas mulheres acabam tendo os seus filhos. O que acontece? Cidadania americana, automática. Nasceu em solo americano, americano é. E existe uma lei nos Estados Unidos que, enquanto os filhos americanos podem, e ali tem uma questão também de guarda, né? Eles não podem deportar os pais, porque eles têm uma responsabilidade legal sobre o filho, e por isso eles estão atrelados àquela condição, e os filhos são americanos, eles não podem deportar um americano. Então, acabam que, por conta dessa brecha, eles fazem uma espécie de imigração legal para aquele lugar, mas desrespeitando os parâmetros legais da imigração. O nosso país também funciona dessa forma. Por que era assim? Muito por conta do contexto da colonização. Se você for ver, os países europeus adotam um outro modelo, que é o jus sanguinis, né? O ius sanguinis. Mas por que eles fizeram isso? Como eles vinham para um estado de colonizador, ou colonizar essa região, eles precisavam que as pessoas que viessem para cá criassem vínculos com esse lugar. Eles consideravam as raças ou dos habitantes originais da terra como sub-raças, que não poderiam, de maneira alguma, chegar ao nível deles, os colonizadores. Então, eles mandam os seus colonos, mandam o seu povo para cá, adotam esse modelo
de direito do solo, e a partir do momento em que alguém, um europeu, tinha os seus filhos aqui, eles se tornavam cidadãos locais desse país. Ou seja, era também um processo de colonização. Por isso que muitos discutem esse modelo como um modelo ultrapassado, não serviria para hoje. Mas o que isso diz respeito a nós? Isso vai apontar para um contexto que Jesus aponta a respeito do nascimento que nós vivemos, ou que temos, ou que experimentamos, que é o nascimento natural. Pelo fato de nascermos da carne, e aí você vai no livro de Gênesis e você vai ver o contexto da formação do homem, a ligação da formação do homem com a terra, e a ideia da materialidade carnal da formação do homem. Entendemos que, quando Jesus fala que é nascido da carne, a carne, ele está falando da nossa condição humana. E como essa condição humana nos mantém ligado a um contexto que está atrelado a este mundo. E é a pergunta que muita gente faz. Ora, que a gente chama na teologia de teodiceia, que é a pergunta de $1 milhão. Se Deus é bom, por que o mal existe? E a gente responde isso até com uma certa facilidade. O mal existe por causa do pecado, não por causa de Deus. E muito do que nós vivenciamos por conta do pecado. Estamos de alguma forma vulneráveis às ações deste mundo, porque ainda temos uma carne ligada a este mundo. Ainda temos um contexto carnal que é atrelado a este mundo. Ainda estamos presos a este solo. E isso faz com que nós venhamos a sofrer a dura realidade da consequência do pecado, que afetou basicamente o solo em que vivemos. Quando você abre lá em Gênesis capítulo 3, logo após o pecado de Adão e Eva, você vai ver algo interessante, onde o texto vai dizer: e a terra produziu para si abrolhos e espinhos. O que são abrolhos e espinhos? Mecanismos de defesa natural da terra. Sabe o que significa? Quando o pecado entrou no mundo, a criação de Deus começou a se defender do próprio homem. Não à toa Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, dizendo que toda a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, para a sua redenção, porque a terra passou a sofrer por causa do pecado. Uma vez eu estava acompanhando a minha esposa, a Natália, no dentista, lá no Rio isso, e eu estava lá e a dentista, a gente conversando, ela tinha algum contato com o Evangelho, e a dentista começou a fazer esses questionamentos. Eu nem sei por que a gente entrou nesse assunto, mas ela falou: eu não entendo a cárie, né? Cárie dental. Eu não entendo, por que Deus criou a cárie? Aí eu falei: filha, Deus não criou a cárie, não. Existe um negócio que é pecado. O pecado, ele produziu todos os males desse mundo, inclusive a cárie. E é uma tendência natural do homem, a partir do pecado, botar a culpa em Deus por tudo. Já falei isso aqui. Até eu faço aí uma meia-culpa em relação às mulheres, porque, né, todo mundo quer botar a culpa na mulher. Porque se Eva... Não é verdade, minhas irmãs? Mas eu vou tirar um peso do ombro de vocês nessa noite. Podia ter ouvido um amém. Mas a realidade é que quando Adão peca, Deus vai ao jardim, na viração do dia, como fazia sempre, procura por ele e não acha.
Ao procurar, Deus encontra Adão escondido atrás de arbustos, juntamente com Eva, e logo Deus pergunta: Adão, o que aconteceu aqui, meu filho? E qual é a primeira consequência do pecado? A isenção, a omissão. Adão, foi a mulher que o Senhor me deu. Eu não tenho nada a ver com isso. Não fazemos isso, irmãos? Pecaminosamente não fazemos isso? Nós não queremos sempre tirar o nosso corpo fora de tudo? Eu não tenho nada a ver com isso. Quem nasceu num lar aí com irmãos, então, né? Eu tenho mais 2. A culpa era sempre do outro. Foi ele, não fui eu, mãe. Mas a cara sempre denunciava de quem era a culpa. Mas a realidade é que a responsabilidade sempre foi de Adão, sabe por quê? Porque Deus não falou nada com Eva, Deus falou com ele. Deus deu uma orientação a ele. E ele não soube orientar a sua mulher. Tanto é que se você for no capítulo 3 de Gênesis, você vai perceber que Eva se aproxima lá da serpente. E aí, né, irmãs, não tem como fugir disso, né? Porque as mulheres gostam de uma boa conversa, né? E aí foi dar ouvido para quem não deveria, né? Eu fico imaginando a serpente falando assim: Ei, Eva, vem cá que eu quero te contar um negócio. E aí ela, eita! Mas, quando a serpente oferece o fruto, se você for ler o texto em Gênesis capítulo 3, ela experimenta. E ela vai dizer, vendo que o fruto era bom, ela experimentou e ofereceu a Adão. Só que Adão não tinha comido até então. E se você for acompanhar o texto, você vê que não acontece nada quando ela experimenta. Mas no momento em que Adão dá a primeira mordida, o que vai dizer o texto? Abriram-se os olhos e perceberam que estavam nus. Nas minhas conjecturas, como eu gosto de dizer, nas entrelinhas, eu imagino Adão olhando tudo a uma certa distância. E ele ficou olhando, lá, Eva, perto da árvore que Deus falou que não era para estar. Ele falou que se a gente comesse, nós morreríamos. E ele está ouvindo lá. Está vendo Eva e a serpente. Eu estou imaginando o cenário. E aí ele olhando e falou assim, lá, pegou. Não aconteceu nada. Na minha cabeça, Adão deve ter imaginado o seguinte: vou esperar ela dar uma mordida. Se ela não cair dura, eu como também. Covarde, né? Ele olhou, não aconteceu nada com Eva, ele falou, então o que Deus disse não é verdade. Só que Deus sempre fala a verdade porque Ele é a verdade. Só que essa verdade estava direcionada à tutela que Adão deveria ter sobre aquilo que Deus havia ordenado a ele. A ele. A responsabilidade sempre foi dele. Quando você vai em Romanos capítulo 5, quando a palavra de Deus, Paulo falando que o pecado entrou no mundo, ele não falou que o pecado entrou no mundo por causa de Eva. O pecado entrou no mundo por causa de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 17 em diante. Por causa do ato de injustiça de um só homem, o pecado e a morte veio para todos. Então, o contexto do que é nascido da carne, é carne, nos liga a este solo, de maneira que tudo que vivenciamos aqui é parte da ação do pecado em nossa vida. Quando aquele cego busca Jesus num caminho, e aí as pessoas falam assim, olha, quem pecou? Foi os seus pais? Foi ele que pecou? Jesus disse, ninguém pecou.
Ninguém pecou. Porque existem situações nas nossas vidas que nós vivenciamos por conta da consequência do pecado de Adão, que veio para todos os homens. E a morte é o principal delas. Por isso a nossa vida é finita, por isso morremos. Não é isso que está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 23? Porque o salário do pecado é a morte. Então existem aspectos inerentes a esta carne que está atrelado ao solo, à terra, que está contaminada pelo pecado do próprio homem. E é interessante você pensar, como eu disse, que Jesus está explicando para Nicodemos e para nós um princípio de definição de nacionalidade. Se eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, se você nasceu no Brasil, você é brasileiro. Ele está falando para Nicodemos, você nasceu da carne, você é carne. Esse aspecto não tem como mudar. De imediato, aparentemente. Esse aspecto, ele não tem como ser alterado. Ninguém aqui, ao aceitar Jesus, se transforma num ser de luz imediatamente, né? E vira um espírito ambulante. Não. Vivemos nessa carne, estamos nessa carne, e vamos permanecer nessa carne até a hora da nossa morte. E precisamos entender e viver a partir disso. E com isso, lidando com o contexto que a carne apresenta. Não é verdade? Você nasceu no Brasil, você é brasileiro. Você nasceu em solo brasileiro, você é brasileiro. Eu não posso, e é isso que Jesus estava falando, o que é nascido na carne é carne. Você não pode se autodeclarar como um ser espiritual, porque você é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus vai dizer para ele? Na verdade já tinha dito, necessário vos é nascer de novo, e ele estava explicando. Só é possível mudar a sua condição se você nascer novamente. Uma vez que você nasceu carne, é carne. Mas a realidade que se apresenta de uma nova vida em Cristo é espiritual. Opa, então você precisa nascer de novo. Porque a carne pela carne não tem como viver a realidade espiritual. Porque é carne. Uma vez que você nasceu no Brasil, é brasileiro. Uma vez que eu nasci no Brasil, sou brasileiro. Eu não posso chegar e me autodeclarar, por exemplo, dinamarquês. Apesar do meu estereótipo escandinavo, eu não entendi a risada. Eu não posso dizer assim, não, eu nasci no Brasil, mas eu sou dinamarquês. Olha meus cabelos louros e os meus olhos azuis, quase um viking. Eu não posso me autodeclarar a partir de uma nova cidadania a qual eu não tenho. É necessário que eu busque, em uma outra realidade, essa cidadania nova. Por isso Jesus fala, olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Você quer uma nova cidadania? Você tem que nascer de novo. Não dá para ter uma cidadania nova a partir da antiga. Não tem como você se autodeclarar cidadão dos céus se você não nascer de novo. E aí a gente entra no segundo contexto, o direito do sangue.
E aí pensamos o seguinte: o que é nascido da carne é carne, não pode se autodeclarar espírito. E a pergunta, talvez, que Nicodemos deveria fazer a Jesus era: então o que eu faço para ter uma cidadania espiritual? Mas mesmo assim Jesus tinha respondido para ele: tem que nascer de novo. E aí você tem o direito do sangue, que é o ius sanguinis, que diferentemente dos solis, ele vai dizer a respeito da nacionalidade do indivíduo, que é definida pela sua ascendência, ou seja, filhos, por exemplo, como nós falamos aqui, filhos de portugueses, são portugueses. E esse é um exemplo bem claro daquilo que eu estava falando no início sobre a questão da colonização. Perceba que os nossos colonizadores portugueses adotam o modelo ius sanguinis, mas nós colonizados temos o modelo ius solis. Nós vivemos pelo direito do solo, eles vivem pelo direito do sangue. Ou seja, o filho de um português, não importa em qual parte do mundo que ele nasça, vai ser português, tem a cidadania portuguesa. Porque isso dizia muito a respeito da condição da época e a situação que precisava ser ajustada para aquele momento. Mas isso traz uma realidade também, dentro de um aspecto espiritual, sobre aquilo que nós devemos buscar em Cristo, para que verdadeiramente a nossa cidadania seja mudada. Nesse caso, como eu falei aqui, é o sangue que vai definir a nacionalidade do indivíduo. Eu não sei se você já recebeu uns e-mails aí, né? Com certeza é golpe, né? O pessoal manda um e-mail e fala assim: consiga a sua cidadania italiana, porque você vai lá, um mapa de DNA, e você vai achar 1/4 de DNA italiano, e aí você vai na embaixada e os caras vão lá e te falam que vão te dar o passo a passo para você conseguir a cidadania italiana, portuguesa, uma cidadania europeia qualquer. E não é assim que funciona. Porque o contexto da cidadania a partir do sangue tem que cumprir uma ideia ou um contexto de descendência direta. De descendência direta. Porque o direito do ius sanguinis, ele define a nacionalidade, a cidadania da pessoa a partir de quem ele nasceu, a partir do sangue a quem ele pertence. Quando Jesus diz a Nicodemos que ele precisava nascer de novo, Jesus estava apontando para a necessidade de uma nova cidadania que ele daria ao homem, o direito de entrar no reino de Deus, pois para entrar no reino de Deus, precisava ser cidadão do reino de Deus. Então, não tem como o que é nascido da carne entrar no reino espiritual de Deus, porque para entrar no reino espiritual de Deus, é necessário a cidadania do reino de Deus. Uma cidadania espiritual. Jesus já falava sobre isso em João capítulo 4, versículo 24, dizendo: Deus é Espírito, e importa que os que adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Então não é possível, sendo um Deus espiritual, aceitar no seu reino espiritual uma cidadania carnal. Até porque tudo que reside na carne está contaminada pelo pecado. Sendo assim, nós não poderíamos adentrar ao reino espiritual de Deus, um reino incontaminável, com a contaminação do pecado. Então era necessário nascer de novo, uma nova realidade. Para entrar num reino espiritual, é necessário ser espiritual. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Uma nova realidade, uma nova cidadania, uma nova nacionalidade.
Mas como isso poderia acontecer? Isso só poderia acontecer se nós nos tornássemos descendentes diretos de alguém que pertencia ao reino de Deus. Não à toa, Deus manda, não é qualquer pessoa, para gerar descendentes diretos, Deus manda o seu único filho. Como Paulo vai dizer, aquele que era o unigênito se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Deus tinha a intenção de que nós nos tornássemos descendentes diretos dele. Romanos capítulo 8 vai dizer, porque aquele que nem ao seu próprio filho poupou, como não nos daria juntamente com ele todas as coisas? E ele nos tornou, e ele nos fez herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. Sabe o que significa? Nós somos filhos legítimos, porque só filhos legítimos têm direito à herança. E sabe o que significa? Se nascemos de Deus, que é Espírito, nos tornamos de uma forma que não vemos, mas pela fé, seres espirituais. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 11. O homem natural não compreende essas coisas, porque eles parecem loucura, mas o homem espiritual discerne todas as coisas e em nada é discernido. Porque essas coisas se discernem espiritualmente. Não é possível compreender realidade espiritual a partir de uma cidadania carnal. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. A única forma de entrar no reino de Deus é ter a sua cidadania mudada. E a única forma de ter a sua cidadania mudada é nascendo de novo, como os sanguíneos, nascidos do sangue de Cristo, carregando em nós o sangue redentor de Cristo Jesus, vertido naquela cruz para te salvar, para me salvar. Que nos torna filhos legítimos de Deus, da parte de Deus, e nos dá, juntamente com isso, uma nova nacionalidade, que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ele vai dizer que nós somos cidadão dos céus. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A partir do novo nascimento, recebemos uma nova cidadania que não é mais advinda de uma realidade carnal, mas sim de uma realidade espiritual concedida a nós por Deus através de Jesus Cristo. Paulo aos Efésios no capítulo 2, versículo 19, portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. No reino de Deus, aqueles que são nascidos de Deus não são mais estrangeiros, não são mais imigrantes, mas são cidadãos legítimos e concidadãos com os santos. Por isso Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, dizendo o seguinte: de sorte que vós sois embaixadores da parte de Cristo. O que isso significa? Ele já não nos define mais em relação a onde estamos, mas sim o que passamos a ser. Por que nós somos embaixadores da parte de Cristo? Qual é a função do embaixador? Representar os interesses da sua terra em terra estrangeira. Ora,
Se eu e você somos embaixadores da parte de Cristo, já não mais somos cidadãos do mundo, como uns gostam de falar, né, por aí, principalmente em postagens de Instagram, quando estão viajando. Sou cidadão do mundo. Eu não, sou cidadão dos céus. Se você quiser ser cidadão do mundo, aí já é um problema seu. A realidade é que nós não somos mais cidadãos deste mundo, mas passamos a ser embaixadores do reino de Deus neste mundo. Não é isso que Jesus fala na sua oração em relação aos seus discípulos em João capítulo 15? Pai, não peço que lhes tire do mundo, mas sim que os livre do mal. O que isso significa dizer? Que você, sendo cidadão do céu, com a sua cidadania garantida, agora precisa exercer o seu trabalho. Estar nesse mundo não é mais uma condição de nascimento. Estar nesse mundo agora para mim e para você é uma questão de trabalho. Estamos aqui a trabalho, como representantes do reino de Deus. E sabe o que é interessante? Porque quando você é cidadão de algum lugar, tinha uma propaganda, antigamente, não tanto assim, não tão antigamente aqui, poucos anos atrás. Mas era interessante, eram dois atores, eu não lembro quem, mas eles ficavam num quiosque na praia falando: o Brasil está ruim mesmo, hein? Esse país já vai a mal a pior, e não sei o que, começam a falar mal do país. E aí nisso, no quiosque, tinha lá um outro ator, né, que representava um argentino, né? E aí ele vai entrar, se mete na conversa e fala assim: o Brasil está ruim mesmo. Aí os dois param de discutir, olham para o argentino e falam assim: o Brasil está o quê? Não, ruim, vocês estão falando que o Brasil é ruim, essa terra é maravilhosa, rapaz. Que isso, que eu sou argentino, você não sabe de nada. É mais ou menos essa situação que nós deveríamos vivenciar. Claro que não criticando de onde viemos, mas defendendo sempre a nossa cidadania em Cristo Jesus. A gente não está aqui para poder contemporizar no mundo que é o nosso local de trabalho. Mas tem muito crente hoje negando a sua cidadania no céu para tentar se contextualizar com o mundo do qual ele não pertence mais. E nós devemos viver uma realidade de que nós pertencemos a um outro lugar que não aqui. Isso deve ser a tônica da nossa vida cristã. E aí a gente consegue rejeitar com mais facilidade as coisas que esse mundo nos oferece, o qual o próprio Jesus diz: aí vem o príncipe desse mundo que nada tem em mim. Nada. Mas é necessário que a gente precise reconhecer em primeiro lugar da onde viemos, a que lugar pertencemos, quem nós somos. Existe uma história que é real. Uma irmã, eu não sei quem é a irmã, mas alguém contou e é fato. Ela voltava de uma vigília, né, de oração, e tarde da noite, essas irmãs do coque, né, e vinha de uma vigília de oração, e ela estava com um vestido branco, né, e ela foi passar por um caminho. No Rio tem muito isso, esses becos que cortam o caminho assim. E ela foi passar por um caminho, um beco. E quando ela passou num beco, veio um bandido, cercou ela e falou: perdeu, passa tudo. Aí ela levantou a mão, a mulher, num beco escuro toda de branco, levantou a mão, crente, falou assim: pode levar tudo, porque eu não sou desse mundo mesmo. O cara largou a arma e saiu correndo. Mentindo ela não estava. Viu como é que foi bênção? Reconhecer a cidadania dela? Nos livra de problemas deste mundo.
precisamos saber urgentemente quem somos, dentro de uma realidade que nós estamos vivendo cada vez mais complicada, complexa, onde o mundo cada vez mais tenta nos engolir. Precisamos ter a convicção de quem somos, a quem pertencemos, da onde viemos, para onde retornaremos. Somos filhos de Deus, somos cidadãos dos céus, somos embaixadores da parte de Cristo, representantes dos interesses do reino de Deus em terra estrangeira. A nossa pátria é celestial, a nossa pátria é no céu. Por isso nós não temos aqui nesta terra, e não devemos ter aqui nesta terra, arroubos, paixões por governantes terrenos, porque o nosso governo está acima de todos os governos deste mundo. E mais ainda, todos os governos deste mundo se sujeitam ao governo de Deus. E nós somos representantes legítimos do reino de Deus. Você tem noção do que é isso? Me diz qual reino deste mundo é maior do que o reino de Deus? Devemos andar investidos da autoridade de embaixadores por causa de Cristo, por meio de Cristo, neste mundo, para não permitir que este mundo nos sufoque. Mas, assim como foi lido no texto de Mateus, que verdadeiramente sejamos a luz, o sal, que nós sejamos a influência e não os influenciados, que nós sejamos o exemplo, que nós sejamos testemunhas para apresentar um reino poderoso, firmado em misericórdia, firmado em justiça, firmado em bondade, firmado em fidelidade. Tudo aquilo que o mundo não preza. Somos filhos legítimos, que podem ser considerados cidadãos da nação ao qual seu pai pertence, e esse pai é o nosso Pai que está no céu. Por esse motivo que para entrar no reino dos céus, o pré-requisito é ser filho de Deus, senão você nem entra. A barreira aduaneira do céu é rígida. O agente alfandegário é o próprio Jesus, olhando e dizendo: opa, apartai-vos de mim. Cadê seu passaporte? Ah, não, apartai-vos de mim, não conheço você, aqui você não pode entrar, você não é cidadão desse reino. Cadê seu passaporte? Está aqui, ó, filho de Deus. Opa, entrai para o gozo do meu Pai, você é cidadão desse reino, você pode entrar. Não vai ter esquema, não vai ter coiote, não vai ter ninguém que te bote para dentro. Sabe por quê? Porque só tem um que pode te botar para dentro do reino de Deus. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se não for por Jesus, você não entra. Ou somos filhos de Deus, nascidos do Espírito, ou permanecemos como filhos do diabo, nascidos na carne. Quem você é? Quem você escolhe ser? Quem você decide ser? Isso é algo fundamental, porque isso vai definir o seu futuro eterno. A gente não fala que existe, erroneamente algumas pessoas usam, né, o termo vida após a morte.
A gente não fala que tem a vida após a morte, porque pós-morte tem duas realidades. A vida para os que são salvos e a morte para aqueles que não são salvos. Então, quando a gente fala vida após a morte, parece que após a morte só tem vida. Não, após a morte tem morte também. Morte eterna, segundo a palavra de Deus diz. Só que depois que a gente morre aqui, fisicamente, não tem como definir. A definição é dada aqui. Você tem que escolher para onde você vai agora. É hoje. Porque depois não tem como. Como a história que Jesus conta do rico e Lázaro. Que depois da morte, o rico ficou lá falando para Abraão e Lázaro lá no seio de Abraão e ele lá no Sheol, no Hades, e Abraão e o Lázaro no Sheol, e ele falava, olha, deixa eu passar daqui para aí. E Abraão fala, não tem como, não tem como. Tem um abismo enorme entre nós. Não é possível nem passar daí para cá e nem de cá para aí. Então manda que Lázaro volte, ressuscita ele e avise aos meus irmãos, à minha família que não venha para cá. Não tem como. Não dá. Não dá, não tem como voltar. Uma vez que morreu, acabou, não tem como voltar para lá. As decisões que eles têm que tomar em vida, lá. Então manda uma outra pessoa, faz alguma coisa. Não tem como. Ele já tem Moisés e os profetas. Sabe o que significa? Ele já tem a palavra de Deus. Que eles se arrependam e reconheçam o seu pecado a partir daquilo que Deus disse. É o que dá para fazer. Ou você se arrepende hoje para a vida eterna, ou tenta a sorte, que o azar é certo, como a gente diz lá no Rio. Porque o futuro daqueles que não nascem do Espírito é a morte eterna. Quem você é.